Olá, queridos amigos e amigas da nossa turma preparatória para o concurso de Dom Pedrito. Pois bem, você sabe que a banca organizadora é a Banca Fundatec, e a Banca Fundatec costuma ter uma rigidez do que ela cobra de legislação. E essa legislação, Estatuto do Servidor, Lei Orgânica, Código de Posturas, enfim, Constituição Federal, que a Fundatec cobra em muitos concursos, nós trabalhamos de maneira direcionada para o estilo de questão da Banca Fundatec. Vocês receberam no PS Box de vocês já a apostila número 1, na apostila número 2 vai vir a conclusão do conteúdo e alguma adaptação que o edital assim sugerir. Pois bem, não adianta tu me dizer o seguinte, eu recebi a apostila e já li todo o Estatuto do Servidor. Ué, será que serve para alguma coisa tu leres todo o Estatuto do Servidor? Tu não vai memorizar nada. É importante que tu faça artigo por artigo de maneira bem compacta, mas com processos mnemônicos, com gatilhos mentais, para que tu consiga ter um bom rendimento nessa memorização. Não cometa o erro de sair lendo apostilas. Leia um artigo, pense esse artigo, crie uma historinha nesse artigo quando esse artigo for importante. Por isso que nós estamos aqui, para te dizer justamente quais os artigos são mais cobrados pela Banca Fundatec. Vamos à nossa primeira aula, serão aproximadamente 12 aulas de Estatuto do Servidor Público. Vamos à nossa primeira aula então, peguem a apostila de vocês, né? Sempre o que eu estou colocando aqui tem na apostila. Algumas vezes algum gatilho, algum processo mnemônico não está, mas eu coloco o conteúdo em PDF. E os exercícios, tanto de lei orgânica como Estatuto do Servidor, estarão aqui em PDF para tu acompanhares na plataforma, tá bem? Então vamos curtir então a nossa aula de Estatuto do Servidor, aula 1, e vamos começar então com... Olha, pessoal, eu já vou dizendo o seguinte, artigo 1 e 2... são artigos que dizem a que veio, né? Essa lei institui o regime jurídico único. Eu sei que é regime jurídico único, mesmo que a gente saiba que tenha, por exemplo, o plano de carreira dos professores do magistério, tá? Para efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em um cargo público. E não precisa ser concursado, viu? Não precisa ser concursado. Ele pode ser concursado, ele pode ser um cargo de confiança, ele pode ser um contrato emergencial, que nem é citado aqui no Estatuto do Servidor, porque os estatutos são um pouco mais antigos. Esses contratos se popularizaram nos últimos 20 anos. O cargo público é criado em lei. Então não pode simplesmente o prefeito chegar e dizer o seguinte, eu estou criando 40 cargos de cuidador de praça e pronto, azar de vocês. Não, o prefeito não pode fazer isso. Ele tem que mandar uma lei para a Câmara tem que aprovar, vendo a necessidade, a justificativa. Então, tem que ser em número certo. Não é porque ele tem cuidador de praça que ele pode chamar quantos ele quiser. Se a lei aprovou 12 cuidadores de praça, pois bem, são esses. Com denominação própria. O que é denominação própria? Tu pode chamar de cozinheira, tu pode chamar de manipuladora de alimentos. Tem que ter a denominação. Remunerado pelos cofres públicos. Isso quer dizer, não pode ser o setor privado. O setor privado não pode doar valores para pagar os servidores públicos, tá bem? Ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades. Quando tu passa no concurso, tu já sabe o que vai fazer. Então, se tu passou para o cargo, por exemplo, de servente de escola, tu não pode ser chamada, a partir de hoje tu vai limpar a escola e também fazer a merenda das crianças. Não pode. As tuas atribuições diz que tu tem que limpar a escola, tá? Os cargos públicos serão de provimento efetivo ou em comissão. Qual é o efetivo? Efetivo é aquele que passou em concurso. Não é o estável, é efetivo. Ele passou no concurso, ele é efetivo. E em comissão é aquele de livre nomeação e exoneração por parte do prefeito. Então, ou do prefeito ou da autoridade competente. Vejam bem, quando eu te digo que ele vai ser remunerado pelos cofres públicos, a remuneração, não existe essa expressão salário no serviço público, viu? Existe vencimento básico, a gente tem um capítulo sobre isso, que é aquele valor fixado em lei, que vai ser em edital. E a remuneração é quando tu tem este vencimento, mais as bijujas, uma função gratificada, o serviço extraordinário, a hora extra, tá bom? Uma gratificação por serviço, as GSs,
Então tu não vai ouvir a expressão salário. E outra coisa, tu pode ser um CC, o CC é de livre nomeação e exoneração do prefeito. O prefeito diz, tu vai ser meu cargo em comissão, que é o que a gente chama carinhosamente de cargo de confiança. O prefeito, depois de 2 meses, olha, tu não fechou com o meu esquema, exonera. Livre nomeação e exoneração do prefeito. Ou efetivo. Esse não. Esse, ele é concursado e aí ele vai responder por esse regime jurídico dos servidores, tá bem? Vamos adiante então. Vamos ao nosso artigo 4. A investidura, a gente vai ver bem essa expressão depois, em cargo público, depende da aprovação prévia em concurso público. Perfeito, tá? De provas, olha só, provas ou de provas e títulos, ressalvadas nomeações para os cargos em comissão, como eu disse, que devem ser de livre nomeação e exoneração, eu falei anteriormente. Isso quer dizer, tu nomeia e exonera a hora que quiser. Deixa eu te dizer uma coisa, meu filho, que é importante que tu tenha essa compreensão. Exonerar não é demitir. Demitir do serviço público é uma punição. Quando tu é demitido é uma punição. É diferente do setor privado, que tu é demitido sem justa causa ou com justa causa. No serviço público não tem isso. Exoneração, tô te liberando. Demissão, cara, tu fez um CAC e tu tá sendo demitido, tá bem? Então, o CC é de livre nomeação e exoneração por parte da autoridade competente. A investidura no cargo de magistério municipal será por concurso de provas e títulos necessariamente. Então, olha só. Quando eu digo para ti que o cargo público, olha só, o concurso ele pode ser de provas ou provas e títulos. Qualquer cargo pode ser de provas e títulos. Porém, necessariamente o magistério será com provas e títulos. Deixa eu reforçar aqui para ti assim, ó. Olha só. Tu pode fazer o concurso para engenheiro, prova. Tu pode fazer o concurso para escriturário, prova. Assistente administrativo, prova. Mas tu pode também fazer engenheiro, provas e títulos? Pode. Então tu pode fazer só provas ou provas e títulos. Escriturário, tu pode fazer só provas ou provas e títulos. E no magistério? No magistério, necessariamente provas e títulos, tá bem? Voltamos. Então agora, vejam bem. Somente poderão ser criados cargos de provimento em comissão para atender os encargos de direção, chefia ou assessoramento. São as únicas 3 funções, tá? Então, olha só. Eu estou falando de cargo em comissão, mas nós temos a função gratificada, que é a investidura em lei também para os cargos de direção, chefia ou assessoramento. Só que ela é privativa do servidor detendo de cargo de provimento efetivo. Observados os requisitos para o exercício que tu não precisa saber agora. Eu quero deixar isso muito claro para ti, meu filho. Olha só. Tanto CC, que é o cargo em comissão, como a função gratificada do FG, tu vai ter que te habituar com esses termos, CC-FG. O cargo em comissão, qualquer um pode ser. Pode ser um servidor da prefeitura, ou pode ser o cara que está ali trabalhando na loja. Tá? Ele não precisa ser concursado. O cargo em comissão só pode ser para chefia, assessoramento ou direção. Então vamos lá. Diretor de transporte escolar. É um CC. Mas pode ser uma FG, porque a função gratificada também é para chefia, direção e assessoramento. Então, a direção de transporte escolar também pode ser uma função gratificada. Porém, a função gratificada só pode ser exercida por um servidor efetivo, isso quer dizer, concursado. Então, se tu tens um diretor de recursos humanos, ele pode ser um CC ou ele pode ser uma função gratificada, um FG. Ficou claro? Para tanto FG como CC, tanto função gratificada como cargo em comissão, nós temos somente 3 hipóteses possíveis. Assessoramento, direção e chefia. Não pode ter outra denominação, tá bom? Pois bem, então voltamos e aqui estamos. Tá?
É vedado cometer ao servidor atribuições diversas. Foi aquilo que eu te digo. Se tu passou para ser servente, tu não pode fazer alimentação. Exceto em cargos de direção, chefia ou assessoramento. Aí é pau para toda obra, tá, meu filho? Aí não tem choro. Mário, mas ele fala aqui também em comissões legais. Por exemplo, as comissões de sindicância. Isso quer dizer que tu é um servidor lá, tu por exemplo, um contador, e tu faz parte de uma comissão de sindicância. Então é uma atribuição diferente, mas pode, porque está previsto em lei. Então, cargo em comissão, chefia, assessoramento de direção. Função gratificada, chefia, assessoramento e direção. Só que este somente para servidor público. Eu acho que ficou bem esse nosso esquema, tá bom? Vamos adiante. Agora vem uma parte muito, muito importante. Do provimento e da vacância. Provimento é entrar, vacância é quando fica vago. Então nós vamos começar no provimento. E no provimento nós temos os seguintes requisitos básicos para o ingresso. Ser brasileiro. Ter idade mínima de 18 anos. Estar quites com as obrigações militares e eleitorais. Estar quite com a obrigação militar e eleitoral. Gozar de boa saúde física e mental comprovada por exame médico. Ter atendido às condições prescritas em lei para o cargo. O que significa isso? Ah, eu fiz concurso para médico, só que eu não sou formado, então não pode. Eu fiz concurso para motorista, só que eu não tenho carteira D, mas eu passei. Não, não pode. Tu tem que ter atendido às condições prescritas para o cargo. Agora, olha só, eu não acredito que nenhum desses 3 artigos aqui vai acontecer no concurso, tá? Porque ele pegou uma parte da Constituição e jogou aqui dentro. Fica garantido o acesso aos brasileiros naturalizados, cidadãos portugueses e estrangeiros em situação regular e permanente aos cargos de função da administração municipal direta e indireta. Então ele falou, tanto os brasileiros naturalizados, os cidadãos portugueses, os estrangeiros em situação regular, pode assumir. Para efeitos dessa lei, aí sim, ó, brasileiro nato ou naturalizado, aquele que detém ou adquiriu a nacionalidade brasileira. Aquele que detém ou adquiriu. Cidadão português, aquele nascido aonde, pessoal? Em Portugal. Que mantém residência no Brasil, mantém residência permanente no Brasil, ele tem que morar aqui. A quem foi definida essa igualdade. Você sabia que Brasil e Portugal têm esse acordo. Estrangeiro em situação regular, aquele que detém visto permanente emitido pela autoridade federal. O estrangeiro que tiver obtido no exterior diploma ou qualquer outro título que indique grau de escolaridade exigido por cargo a serem ocupados, deverá apresentar a respectiva convalidação por parte da autoridade. Então isso quer dizer, o cara se formou em medicina na Argentina, vai ter que provar que ele tem validade aqui, por exemplo, no Revalida, né, que seriam os exames de equiparação de cursos, tá bem? Mas eu digo, mais uma vez, essa parte aqui, ó, não é uma parte tão importante. Vamos adiante? Artigo 8. Agora aqui é questão certa. É questão certíssima. A Fundatec adora o artigo 8. Os cargos públicos serão providos por nomeação, recondução, readaptação, reversão, reintegração, aproveitamento, promoção. Eu posso garantir que provavelmente tu nunca tenha ouvido falar na maioria deles. E tu vai ter que saber diferenciar profundamente cada um deles. Por isso que a nossa segunda aula é sobre as formas de provimento, porque hoje nós só vamos ver a nomeação. Hoje nós só vamos ver a nomeação com esse processo mnemônico aqui, ó. Não parererê. Ó. Não, nomeação. P, promoção. A, aproveitamento. E aí nós temos os 4 R's. Ó, readaptação, reintegração, reversão e recondução. Hoje nós vamos estudar basicamente a nomeação, porque a nomeação existe em alguns processos subsequentes a ela.
Artigo 8, saiba, nós vamos ver e rever e vai cair muito. Do concurso público, em normas gerais, inclusive os limites de idade para a realização do concurso público será estabelecido em regulamento. Então vai dizer a idade máxima, a idade mínima. Além das normas gerais para o concurso, serão regidas instruções especiais que deverão ser expedidas pelo órgão competente. Mas velho que andar a pé, não te preocupa com isso. O edital do concurso estabelecerá os requisitos a serem satisfeitos pelos candidatos. Lá vai estar. Ah, é carteira D? Então vai estar no edital. Agora aqui é questão de concurso. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual prazo ou igual período. Então, o concurso ele vale 2 anos. E o governo pode, conforme o seu interesse, renovar por mais 2 anos. Geralmente eles deixam valendo 4 anos o concurso. Nomeação. A nomeação será feita em comissão quando se tratar de cargo em virtude de lei, e assim deverá ser provido, e em caráter efetivo nos demais casos. A nomeação em caráter efetivo obedecerá à ordem de classificação dos candidatos do concurso público, mas eu quero que tu saiba como a Fundatec vai cobrar isso. Nomeação é a única forma, assim ó, tu tem o cargo de comissão, tá? Que vai ter nomeação. É a única forma de entrada no serviço público é a nomeação. Então eu quero que tu imagine agora, nesse instante, tu chegando da prefeitura de Dom Pedrito, né? Na escadaria, e lá em cima tem nomeação. Lá, antes de tu entrares na prefeitura, lá tem nomeação. Nunca mais tu vai esquecer disso. Eu quero que tu imagine, mentalize. Eu tô chegando ali da esquina, ali tá a praça, estão os trailers ali vendendo lanche, né? Os carros passando, semáforo. E aí tu olhou ali para cima e tem nomeação bem naquela porta grande. Então, neste momento tu já sabe, nomeação é a porta de entrada do servidor no serviço público. A nomeação é a porta de entrada do servidor no serviço público. Tá ok? Então tá, vamos adiante. Meus queridos, a posse. A posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, compromisso de bem servir, formalizada a assinatura pela autoridade competente pelo compromissado. A posse dar-se-á no prazo de até 10 dias, contados da data de publicação do ato de nomeação, podendo, a pedido, ser prorrogado por igual período. No ato de posse, o servidor apresentará obrigatoriamente a declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública, e nos casos que indicar a declaração de bens e valores. Esse retorno é a recondução. Por exemplo, tá vendo, Mário, eu já trabalhava, eu sou Mário Santana, tá? Eu já trabalhava em outra prefeitura, mas eu passei por esse concurso para um cargo melhor e vou tentar nesse aqui. Mas e se eu não passar, se eu não for bem nesse estágio probatório, que é aquele período de experiência, tu pode ser reconduzido. Então tu tem que avisar, olha, eu tô te avisando que eu tô vindo de outro cargo público, tá? Isso se chama recondução e nós vamos estudar na próxima aula, tá bem? Tá bem? Vamos adiante então, vamos virar aqui porque agora vai ser muito importante, tá bem? Exercício. O exercício é o desempenho das atribuições do cargo. Cara, eu não entendi direito, Mário. Como é que é esse negócio de nomeação, posse e exercício? Já vai. É de 5 dias o prazo para o servidor entrar em exercício a contar da data da posse. Se ele não tomar, tornando sem efeito o ato de nomeação, se não ocorrer a posse e o exercício dos prazos legais. O exercício deve ser dado pelo chefe da repartição, tá? Pois bem. Olha aqui, eu fiz um esquema para ti. Nomeação. A nomeação, pessoal, é a convocação. Quando é a nomeação, é quando sai lá no Diário Oficial. Ele é unilateral,
e é feito pelo poder público. Depois do ato de nomeação, que essa sim é a forma de provimento, tu tem outros 2 atos subsequentes. Tu tem um prazo de 10 dias regimentar, mais 10 dias a pedido, tu pede, que aí tu vai tomar posse. E a posse é reconhecida por esse termo, investidura. A nomeação não é investidura, a posse é investidura. Lá onde tu entrega a documentação e tu assina. Da posse ao exercício, tu tem 5 dias. E aí é quando tu tens o trabalho. E é dado pelo chefe da repartição. Pois bem, agora eu vou te explicar o que vai acontecer com tudo isso aqui. E eu quero que tu mentalize algumas situações bem importantes. Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Presta atenção. Nomeado. Saiu do Diário Oficial. Isso é nomeação. Nomeação saiu do Diário Oficial, saiu do site da prefeitura, dizendo assim, ó, Jucimar, eu te quero. A Jucimar fez o concurso e, cara, a prefeitura colocou lá, então, a Jucimar, vem que eu te quero. A nomeação, ela é unilateral, tu não faz nada. Tu foste nomeado, tu só diz, eu fui nomeado, uhul. Aí tu tens 10 dias mais 10 dias a pedido, mas é óbvio que tu não vai pedir mais 10 dias para tomar posse. A posse, então tu te lembra que a nomeação, tu chegava na frente do prédio da prefeitura e lá estava escrito nomeação? A posse é quando tu chega no salão ou no gabinete do prefeito, tá toda a tua família, é o momento em que tu tira foto, assina o documento, né, que tu entrega a tua declaração de bens, quando nos casos previstos. A posse é aquele momento em que tu bate no teu peito e diz, eu sou um servidor público. A posse é a investidura, a nomeação não. A nomeação é uma forma de provimento, mas não é reconhecida como investidura, porque tu pode até nem ir. E mais interessante, mesmo não dizendo aqui no estatuto, a posse ela pode ser feita por procuração específica, quer dizer, tu pode mandar alguém tomar posse no teu lugar porque tu não está na cidade. Tá? Bom, Mário, 10 dias mais 10 dias. É 20 dias? Não. É 10 dias mais 10 dias a pedido. Depois da posse, que é lá no gabinete do prefeito com a fotinho, tu tem que começar a trabalhar. E começar a trabalhar é o efetivo exercício. E para isso leva 5 dias. Tu pode entrar até 5 dias em exercício. E esse exercício é dado pelo chefe da repartição. Tá bem? Relembrando, nomeação. Porta de entrada da prefeitura. Nomeação é a única forma de tu entrares no serviço público. Ok? Ok. Posse, gabinete do prefeito, família, fotos. Posse é quando tu assina, bom, agora eu sou servidor público. E exercício é quando tu bota o jaleco e vai tomar o teu primeiro cafezinho. Tá legal? Tá legal? Voltamos. E agora eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem esses 4 exercícios aqui na tela. E tu também pode, depois se quiser, imprimir esses exercícios. Os exercícios não estão na apostila, tá bem? Valendo! Bom, tu já percebeu, né? Tu dá pause e eu não paro aqui, tá bom? Eu já vou para a correção. Questão de número 1. Ela é uma questão do CESP, né? Aquelas questões de certo e errado, adaptada. A investidura em cargo público, ó, a investidura em cargo público na Prefeitura de Dom Pedrito ocorrerá com a nomeação, deixa eu até apagar aquilo ali que ficou feio aquele, aí, ocorrerá com a nomeação, pessoal, a investidura em cargo público é nomeação? Errado! Investidura é posse. Nomeação é unilateral, a investidura se dá na posse, então está errado. Questão 2. Tu deu pause e fez todas, tá? Se a Prefeitura de Dom Pedrito, ao final de 2 anos do prazo de validade do concurso público por ela realizado para o preenchimento de vagas no cargo de professor, não tiver empossado todos nesse certame, poderá prorrogá-lo uma vez por 2 anos? Sim, por igual período, por 2 anos. Está certa a questão. Questão 3. O servidor público estável na Prefeitura de Dom Pedrito, mediante aprovação em um novo concurso, que ocupe do cargo do Poder Judiciário, poderá optar durante o estágio probatório a um novo cargo, pelo retorno anteriormente ocupado. Certo, nós vamos ver melhor isso na próxima aula, que é a recondução, mas está certo.
Tanto se tu fores para a prefeitura ou para o outro, tu tens o direito de retornar, isso se chama recondução, mas na próxima aula isso vai ser elucidado. Entre as formas de provimento em cargo público do Estatuto do Servidor Público Dom Pedrito, inclui-se a readaptação, sim. A reversão, lembra? Não parererê, sim. A recondução, sim. Transferência não é forma de provimento e ascensão não é forma de provimento. Essa questão está errada. Errada. E aí, meus queridos? E aí? Como é que vocês foram? Como é que tu sentiu essa aula? Manda no WhatsApp se tu gostou. Manda no WhatsApp se tu gostou. Manda no WhatsApp se tu ficou com dúvida. Eu sempre vou estar à disposição para te responder. Se tu gostou, meu filho, eu já fico feliz. Veja, nós estudamos alguns artigos e eu espero que ele tenha sido significativo. Isso é um sistema diferente de estudo, tá? Para que tu aprenda de uma vez só e depois faça as tuas revisões. Tá bem? Valeu pela aula de hoje. Até a nossa aula 2 de Estatuto do Servidor. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.